Hello! Sou Patrícia Seco e hoje vocês vão assistir o podcast de Cara com a Seco. Vou entrevistar hoje uma pessoa que é um economista de meio ambiente, Sérgio Margulis. Sérgio, me conta uma coisa. Que história é essa de ou é economista ou tem um ambiente? O que é economista de meio ambiente? Explica pra gente. Oi, Patrícia, genial estar aqui. Acho que depois de 35 anos você já devia saber o que é o economista do meio ambiente. Apesar de que até hoje eu também, depois de tantos anos, tento saber exatamente o que é o economista do meio ambiente, que é uma fronteira aí entre a economia e as questões de meio ambiente. Como vocês sabem, você sabe, o mundo gira por mil fatores, amor, amizades, a natureza, etc. Mas uma das coisas também é a economia. E essa questão de você interpretar os fenômenos da natureza do ponto de vista econômico é fundamental para você, quando tomar as decisões de economia, etc., você não esquecer da questão ambiental. Então é uma tentativa de você mensurar as questões ambientais, trazer o meio ambiente para junto das tomadas de decisão econômicas. E essa confusão e essa dificuldade, né, já que, inclusive, tem uma aparente dicotomia entre as duas coisas, né? Quer dizer, o meio ambiente é uma coisa, a economia e o crescimento é outra. E, na verdade, o que a gente justamente busca é o casamento das duas coisas, né? Uma economia que cresça mais por conta de estar conservando o meio ambiente. Por falar em casamento, sou casada com ele, né? Sou artista plástica, é uma outra economia. Economia é natureza, é outra coisa, arte. Por falar nisso, como é que fica? Você sempre me falou, porque você trabalha no Banco Mundial, por isso que a gente morou fora um tempão em Washington, né? E você sempre falava, sei lá quantos anos atrás, que vai dar ruim. O planeta vai dar ruim se os homens continuarem nessa tecnologia maluca, fábricas. O que você tem a falar, desde que você falou que ia acontecer isso até hoje? Como é que tá? Como é que tá? Rio Grande do Sul, tudo que está acontecendo. Queria que você explicasse aí um pouco. Tá. Quer dizer, não sou eu que estou falando, eu estou falando que a ciência vem falando já há muito tempo, que é o que eu estudei também, que realmente está dando ruim. E a gente está vendo que a questão ambiental e a questão climática em particular com muito graves. Então, meio preocupante demais, assim, já vai ficando angustiante para a gente que trabalha com isso no dia a dia, quantos anos, né? Na verdade, eu entrei nessa questão ambiental em 1980, que já são 45 anos quase de meio ambiente na cabeça. E desde sempre existia o alerta de algumas questões ambientais, o desmatamento, a poluição do ar, a poluição das águas, dos solos, dos oceanos. E a questão climática já existia, mas realmente veio ganhando força ao longo desse tempo todo. E todas as pessoas que trabalham com esse tema estão profundamente angustiadas com a situação. Não tem nenhuma... A gente vendo o que, assim, os esforços de tentar resolver o problema, de melhorar, etc., mas vendo também a velocidade do problema e da necessidade de ação muito mais rápida, dá uma angústia, porque a gente não está resolvendo nem de perto o problema na velocidade que precisa ser. E você não acha que atrasou, né? Está atrasada essa descoberta das pessoas? Porque eu me lembro que tem gente que eu converso que nem acreditavam nisso. Estão vendo agora que o planeta está mudando, lá em cima, no polo, está descongelando. Então, me fala uma coisa, está muito atrasado. Tem chance da gente se salvar, né? Porque nossos netos, filhos, netos até, né? Que vão se ferrar mais, né? A gente não vai estar aí para ver. Mas como é que é essa história do atraso disso tudo?
Tá, o atraso tem várias razões. Tá? Primeiro que é um problema dificílimo. Dificílimo por quê? Porque ele tem dimensão global. É o mundo, é o planeta que está ameaçado. Todas as pessoas, todas, não tem nenhuma que não esteja, nenhum de nós Está salvo. não está dependente do clima. Todos nós vivemos nessa terra, com os alimentos, com o transporte, com as coisas que a gente faz e tem. E isso vem da natureza e está ligado ao clima, não tem como. Ele é o determinante da nossa existência aqui. Certo? A gente está aqui, o homem consegue viver e sobreviver porque tem condições climáticas que permitem isso. Ainda, há muitos e muitos anos atrás, as condições não eram propícias e por isso que não tinha humanos na Terra. Existiam outras formas de vida, mas, quer dizer, somente agora, num curto período de tempo, relativamente à existência da Terra, é que a gente está aqui porque o clima permitiu isso, esse desenvolvimento do homem e uma velocidade espantosa, realmente. Né? Assim, se olhar em 10 mil anos, o período da Terra, 10 mil anos é nada, um pontinho. 10 mil anos o homem saiu de ser praticamente um símios, né? Que não tinha nada, para hoje está aí, a gente celular e computadores, mandando homem para o espaço, etc. Então, assim, é uma velocidade de um crescimento absurdo, né? Função da racionalidade, da ciência, da inteligência do homem, mas, assim, as coisas acontecem um pouco fora de controle. Voltando, desculpe um pouco, assim, a dificuldade de resolver, então, assim, é um problema global, todo mundo está envolvido, então a solução não é fácil. Nós estamos acostumados a um modo de vida, com padrões de vida, com tecnologias, com carro, com tudo que a gente consome, Poluição. que está se mostrando inadequado, com toda a sinalização que possa ter tido ao longo do tempo. Ok, está errado, e agora está dando ruim mesmo. Aumento da população tem a ver? Um dos itens. Né? Absolutamente central. Esse aí talvez é a questão mais crítica, né? Precisa de tanta gente aqui na Terra? Realmente é uma questão assim fundamental. Seria uma solução, assim, estou viajando, porque eu sou leiga, é uma solução reduzir, tipo a China, né, que faz isso, seria uma solução assim, um casal agora só pode ter um filho, vamos supor, seria uma solução. É uma solução, claro que também é uma solução de longo prazo, né, porque você, ainda que você fizesse isso, demora, né, as pessoas, enfim, tem muita gente no planeta, é uma questão ultra controversa, né, você regular uma individualidade máxima da pessoa de querer reproduzir, o mais animal possível, e você ser regulado a não poder fazer isso. Mas tá bom, se você vive numa sociedade, de repente até, por que não, você tem que regular isso, porque tem gente demais, e a China tem gente demais, a Índia tem gente demais, aliás, o Brasil tem gente demais, todos os países, já tem 7 bilhões de pessoas nesse planeta, esse planeta não aguenta. Quer dizer, se a gente quer ter um equilíbrio, né, com o que o planeta oferece sem dar sinais de esgotamento. Seria algo a pensar. Absolutamente. Deixa eu te contar uma curiosidade que eu acho muito engraçado, que é legal você contar, o lance do que, não sei se era o primeiro ou o segundo, que é o maior índice de poluição, fala da vaca. A vaca, o boi. Conta sobre isso para as pessoas, como eles poluem tanto. Tá, quer dizer, É outra coisa que eu perguntei, mas sim, tem a ver. Tem tudo a ver. A questão, quer dizer, a questão de um dos elementos, voltando à questão climática, né? Quer dizer, por que tem o aquecimento global e por que tem a mudança do clima? A mudança do clima é uma consequência do aquecimento global. Né? Aquecimento global é que a Terra está esquentando e com o aquecimento, né, isso muda os padrões climáticos. Então, muda o clima. O aquecimento ele decorre fundamentalmente das emissões humanas dos chamados gases de efeito estufa, que são gases que, quando a gente queima, anda de carro, qualquer indústria, agricultura em parte, etc., o carbono ele é liberado em diferentes formas, mas o fato é que ele acumula na atmosfera como CO2, que é o gás carbônico,
e ele tem esse poder de deixar passar a luz solar que chega na Terra, mas na hora que a radiação esquenta a Terra e na hora de sair, ele segura, não deixa passar a mesma quantidade de radiação, enfim, que sempre esse balanço do que entra e do que sai está mudando, fica retido, e essa retenção está esquentando a Terra. E aí dá o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, quais são esses gases que causam esse aquecimento global? O principal é realmente o carbono, que é absolutamente o principal, mas tem também o metano. O metano, por acaso, é um gás até com esse mesmo poder do carbono, só que 20 vezes maior. Ele é muito preocupante. E da onde vem o metano? De onde vai chegar lá? De onde vem o metano vaca. Da vaquinha, do boizinho, que é assim muito inocente, né? O punzinho da vaca, mas não é o punzinho não é só o punzinho. De várias, né, vaca? De várias, não é isso, é assim, não é o punzinho, na verdade a digestão e a regurgitação, né, do animal, mas o problema não é esse, o problema é o seu bifezinho. Não, isso que eu ia te perguntar, o que tem a ver isso com a gente não comer carne? Que você e eu paramos de comer carne já há uns 20 anos. Isso. Mas explica por que o peixe sim, que peixe é animal também, pô. Estamos comendo aí a natureza, né? Sim. Por isso que tem vegano, vegetariano, e a gente é meio no meio termo. Por que a carne é o pior para se comer em relação à poluição do planeta? Em relação ao clima. Porque... do planeta... Sim. As emissões que são mandadas, que saem da vida de um boi qualquer, são muito altas. Um boi, ele elimina metano na regurgitação, né, na digestão, todo o processo digestivo dele, e esse metano tem um poder de aquecimento global muito grande. E para que tem tanto boi? Por exemplo, o Brasil tem tanto boi quanto tem gente. Tem 220, tem até um pouco mais boi do que gente. 230, o quê? 230, não sabia disso, não. 230, 240 milhões de cabeças de gado. Loucura. Loucura, né? Quer dizer, preciso de tanto boi assim? Bom, tudo bem, o boizinho, se fosse o boizinho da natureza... Mas aí castra o boi para não... É um boi industrial, é um boi que, enfim, aí entra na questão, né, da espécie animal, que a gente tem que ter todo o respeito e tal, mas tadinho do boi. O boi é feito ali, ele está ali para começar a crescer, engordar, não sei o quê. Ser decapitado, morto, e assim, é uma indústria que todo mundo sabe violenta, mas a parte de toda a questão animal, dos maltratos, enfim, assim, uma vida que não é a vida da natureza, tem também o fato que o boi, em particular, que tem essa propriedade. Do metano? Do metano. O peixe não. O peixe está não emite nada. Os outros animais, alguns sim, alguns não, mais ou menos. Uma galinha emite muitíssimo menos, nem sei se emite, não sei exatamente, mas acho que não. Então, assim, cada grama, ou cada quilo de carne que você está comendo, seja uma carne de boi, uma carne de porco, uma carne de galinha ou peixe, tem emissões diferentes. Só que a vaca... A vaca é absolutamente o vilão. Ela, assim, o boi realmente não dá para dar mão. E outra coisa que eu acho interessante, que você já me falou, que é sobre o fogão a lenha. O fogão a lenha, ele, em condições normais, ele além de produzir uma comida mais saborosa e tal, e eventualmente ter uma certa harmonia, né? Que você pode consumir lenha, mas consumir uma lenha que você planta para cozinhar, então fica num balanço, etc. Mas o que acontece na África, tipicamente, que é realmente o problema, é que as pessoas lá, 90%, 80%, não sei o percentual das pessoas cozinham, moram em casas pequenas, sem muita ventilação, e cozinham fogão a lenha, não tem gás. Claro, óbvio. E é uma fumaceira danada. E essa tal fumaceira, que a gente conhece nas grandes cidades, que é a poluição que vem dos automóveis principalmente, faz muito mal. Pois é, então fala dos automóveis, por exemplo, que aí virou, álcool é menos, para quem não entende, tem a gasolina, que é a pior, né? Aí depois o álcool é bom, né? E o melhor, obviamente, é os elétricos.
Mas estão carérrimos ainda para comprar, né? Carro elétrico. Mas o álcool realmente é a maior diferença da gasolina Sim, em termos de poluição para o ar? Dependendo do estudo e como você está medindo as coisas, o álcool é até melhor do que o elétrico. Jura? Sim. Olha só. Ué, Definitivamente o pior é a diesel, né? O caminhão e esses SUVs, né? Os carros grandes que consomem diesel para transporte é o inimigo. Gasolina é inimigo também, porque ele é muito poluente e principalmente porque gasolina ela é usada para automóvel. E automóvel já é um transporte individual que você está sentado lá, você lá no carro, você pesa 80 quilos, o carro pesa 800. Ele pesa 10 vezes mais do que você. Então, quando você vai daqui até Copacabana, Ipanema, você está deslocando 900 quilos, dos quais 800 são o próprio carro. Só 10 são você. Ou seja, você está queimando combustível, carbono, emitindo carbono 10 vezes mais do que você precisava para o seu deslocamento pessoal. Eu estou dando uma noção de como é ineficiente o automóvel. Então, o automóvel é um crime. Ele é um crime. E em comparação ao avião? Avião mais crime. Esse é o Pior mais ainda, né? de todos. Já está mais perto da camada de Além ozônio. de, isso é um pouco irrelevante. É relevante, mas o interessante é que, cara, você já viu a subida de um avião para começar. E o peso de um avião e o que tem lá dentro. Então, aquele levantar aquele negócio. O peso é quem faz mais força e tem mais fumaça. Você realmente é um consumo realmente violento. Claro, quando ele está lá em cima, em velocidade de cruzeiro, no ar, sem resistência e tal, ele é até econômico. Mas, enfim, uma viagem de um indivíduo que vai daqui para a Europa, para os Estados Unidos, ou do Rio para São Paulo, de avião, comparado se ele pudesse de trem, ônibus, carro, é muito alto. Então, galera, o lance é não viajar para fora e andar de bike. E remar no mar, né? Agora, quanto dos peixes, eu fico chocada, cada foto, amor, de peixe. Os peixes que você vê, eles estão cheios de plástico, saco plástico, né? Como é que é isso? Também é outro problema para resolver, porque o oceano é enorme e as pessoas jogam coisas no mar, né? Não tem uma lei, quer dizer, tem, né? Mas não sabe como é que é. A Praia de Ipanema aqui, a Arpoadora, é tudo cheio de lixeiro, passa no dia seguinte. E como é que é esse negócio? Os peixes estão acabando, estão piorando? A gente está comendo... Estamos comendo plástico. Não, a gente está respirando e comendo plástico, direto. E é muito sério, é realmente muito sério. Assim, se você encosta num plástico, assim, as pesquisas atualmente, isso é um tema relativamente novo, né? Assim, e tem que fazer alguma coisa, né? Fazer correndo. Para ontem, né? Para ontem também, e assim, o problema é que da mesma maneira que a questão climática, com a energia que a gente está acostumado, do petróleo, tipicamente do petróleo... Petróleo, então? O petróleo e carvão também, mas carvão não tem no Brasil tanto, mas a gente está acostumado com isso, né? A gasolina e tal. O plástico também. Imagina a gente hoje numa sociedade que não tem plástico. Você começa a ver, tem plástico em tudo que é lugar. Realmente tem plástico em tudo que é lugar. Verdade. E assim, desfazer, dá para desfazer. A gente, há tantos anos atrás, não tinha plástico. E o homem sobreviveu. Então, assim, todas essas questões que são do nosso dia a dia, do bem-estar, né? De ter um plástico, de ter um carro, de ter uma viagem, são coisas que estão se mostrando que tem um custo muito alto, que a gente não está percebendo, não estava caindo na real, e agora está caindo na real. Ou seja, o homem vai voltar para a idade da pedra, né? Acender o fogo com pedra. Porque tudo está errado, né? Tudo é um problema. Não sei nem como é que a gente ainda está aqui, quer dizer. Bela pergunta, como é que a gente ainda está aqui, realmente. Mas a gente tem que ser otimista, né, amor? Bom, aí depende, né? Se você trabalhar com clima como eu, você não vai ser otimista. Graças a Deus eu trabalho com arte. Se você trabalha com arte, cada dia é um dia, né?
Mas não uso plástico. Não uso. Você usa plástico. Vai ver só. Uso, né? Vai ver Não, só a tinta. A paleta de que a tinta tem plástico, o papel que você tem plástico, a cadeira que você está sentado tem plástico. Não, mas isso é qualquer profissão. Ah, bom, pois é, então plástico tá aí. Então, assim, vai abrir mão desse negócio. Tá ruim, né? Assim, Tá ruim. é ruim de abrir mão. Deu ruim. Uma pergunta da produção. Opa! Lendo o livro do Sérgio Margulhos, que Ah. inclusive, ó, Tudo, mudanças do clima, tudo que você queria saber e não saber. Não. é, Tudo que você queria e não queria saber. Então, pode ser tudo que você queria. Não, mas o título é esse. Ah, tá bom, Mostra mas pra eu sou câmera. autista. mostra pra câmera de novo. Eu crio. Ali. Mostra para o título direitinho, senão meu marido me pega. Que Pronto? bom, né? Fala, Lendo o meu. livro, Sérgio, desculpa a minha ignorância, mas lendo o livro, a gente tem um problema sério com as emissões, né, do gás, correto? Isso. E lá, é um negócio muito curioso que ficou na minha cabeça, que mais do que o problema da emissão, né, que vai criando aquela estufa, é o tempo que ele fica ali, né? Uhum. E existe alguma tecnologia pensada para jogar algo ali e eliminar esse tempo que ele demora? Porque o tempo que ele demora é o problema que vai criando a estufa, não é? Isso, É, Para cortar, né? Bota Porque vai aumentando, mas não é o problema só do aumentar, é o tempo que ele fica lá, que não consegue ser eliminado, né? exatamente. Quer dizer, por exemplo, a diferença do carbono e do metano, que a gente já falou, né? O metano, apesar dele ter um poder de estufa, né, desse efeito estufa, muito maior do que o carbono, ele tem uma vida curta lá em cima muito menor. O carbono fica por 100 anos. Então, uma grama de carbono que esteja lá em cima vai ficando. E você está tocando num ponto que é a coisa que é super interessante, que é o seguinte, quer dizer, para resolver o problema, você tem, grosso modo, duas estratégias. Uma é diminuir as emissões, e a outra coisa que também está falando agora, tem que tentar tudo, é chupar esse carbono lá da atmosfera. Tá? E como é que você tira o carbono da atmosfera? Uma é a coisa mais interessante, mais importante, eu acho, que é a restauração florestal. Quer dizer, plantar, primeiro que a gente sabe, né, todo mundo sabe que a gente está aqui, isso aqui antigamente era floresta, o mundo inteiro não tinha nada, era florestas e vegetações naturais, tem que devolver isso para voltar a essa condição, que é uma maneira que todo mundo sabe que absorve o CO2 da atmosfera, né, aquela coisinha lá da escola, que essas plantas tendem a chupar mais o CO2 do que emitir, e isso é uma maneira de você limpar a atmosfera, né? Depois você tem técnicas ultra sofisticadas, que é você enterrar o carbono lá embaixo, certo? Quer dizer, você, numa emissão de uma refinaria, você, aquele negócio saindo, você de alguma maneira não deixa ir para o espaço, deixa em terra e fica lá guardado, torcendo para que isso não escape. Até quando Deus quiser. Quer dizer, toda tecnologia... Mas não faz mal para a terra? Para a terra, propriamente, não vai fazer mal. O problema é você garantir que daqui a 200 anos esse negócio não vai vazar completamente. Quer dizer, como é que você tampa um reservatório aqui? É o problema das nucleares. Essas nucleares é a mesma coisa. Está ali aquele negócio, você usa uma quantidade de urânio muito pequena para gerar uma quantidade muito grande de energia. Mas é aquele pouquinhozinho assim que é capaz de destruir um país inteiro, que é uma bomba atômica, ou muito mais que isso. Está ali, então, ali cheio de carbono, água, não sei o quê, espaços fechados, super seguro. Mas carérrimo, né? É muito caro para você garantir isso e torcer para que não aconteça. E tem aí esses desastres de nucleares que são apavorantes, né? Rússia, né? O Japão há pouco tempo, enfim, tem os desastres que chamam atenção, não tem tecnologia. Já tem ilhas que acabaram, né? Conta aí, né? Já tem ilhas lá perto da Tailândia, aquela que a gente foi. Cara, mês seguinte a gente chega no Brasil já tinha acabado a ilha. Não tem isso. Não acabou um pedaço da ilha. Tem várias, enfim. Quais são os países condenados? Isso é perguntar. Não, os principais países como um todo condenados é difícil porque um país é um país, quer dizer, mas tem ilhas que são mais condenadas. Tipicamente são as ilhas que são planas, que não tem grandes elevações. A maior delas, mais conhecida, são as Ilhas Maldivas, que é no sul lá da Índia.
extraordinariamente ameaçada. Porque essa realmente é uma preocupação enorme, já tem programas de Aonde, evacuar a Louve? população. Aonde? Maldivas. Em Maldivas, que eu tô... E o diabo tem as outras ilhas, que também são todas paradisíacas, né? Que são aquelas ilhas lá no atol do Pacífico, né? Que são Tuvalu, Samoa, Fiji e tal. São ilhas que são muito baixinhas, realmente muito baixinhas. Tem uma elevação, uma ilha pequena, mas não tendo elevação, não tem para onde ir. Então, enfim, estão realmente ameaçados. Claro que não é porque o mar vai subir 3 metros, é porque o mar vai subir um pouquinho, mas com o movimento de marés e uma chuva e tal, aquilo vai ficar inundado o tempo todo. Então você tem que sair, não dá para morar, porque não acho para habitação. Que é também um problema, aí, extrapolando um pouco, por exemplo, aqui as regiões de baixada no mundo inteiro têm essa ameaça, porque elas já são de baixada, já são inundáveis, né? Quer dizer, se tem uma região de baixada, é baixa, então quando chove aquele volume de água que tem que escoar, vai primeiro para essas áreas de baixada. Por isso que as pessoas que moram em áreas de baixada, por exemplo, a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, é uma área ameaçada. Tem muitas obras de engenharia que já feitas para você drenar esse negócio todo, a água não ficar lá retida, mas é uma ameaça, porque se o mar sobe, o que acontece? Uns dias que a água, que chove muito e a água precisa escoar, se o mar está aqui é uma coisa, se o mar está ali embaixo é outra. Então, assim, quanto mais alto o mar, maior o alagamento. E uma pergunta, as cidades todas nos litorais, como é que é? Por exemplo, a gente tem mais perigo aqui no Arpoador do que a montanha em Pedra Azul. O Arpoador tem mais perigo em relação a... Mas já aumentou quanto? Porque ele é todo dos gráficos, é muito legal. Professor de matemática e estatística. Então, ele, no meio ambiente, ele transa muito, aliás, cheio de gráficos aqui, que eu adoraria desenhar. Quanto que já aumentou o nível da água até hoje, sei lá? Tá, assim, a elevação do nível do mar assim, ela é muito complexa, e complexa no sentido que os efeitos dela são muito preocupante. Dá para imaginar por quê. Já posso te dizer que você aqui no Arpoador não tem nenhum problema, que não vai acontecer nada. Porque o dia que acontecer alguma coisa no Arpoador, o mundo acabou, tá? Porque se o Arpoador não soubesse defender, não tiver maneiras e tecnologias para se defender, e grana para se defender... Mas já tem ressaca aí no Leblon, não sei aonde. Tá bom, aqui mesmo tem ressaca, entrou água pela garagem. Não aqui, mas... Dessa vez. Leblon e Ipanema. E a gente está mais perto do mar do que eles. Eles têm 2 ruas no meio. Bom, o problema não é o problema é quanto você está acima, não se você está perto. Você pode estar bem perto, mas um penhasco assim, lá em cima não vai chegar água. O problema é a altura que você está em relação... Mas a gente está mais alto que Ipanema e Arpoador, que são aqui do lado? A gente está, o que se chama, praticamente no nível do mar. Né? Assim, então... Mas a gente está, na verdade, 5 metros acima do nível do mar. Mas mais que Leblon e Ipanema, não, é igual. Praticamente igual, tá? Tem um pequeno... Mas lá dá mais coisa, mas aí deve ser coisa de ressaca. Tem a ver o movimento da praia. Que mais? Tem épocas no ano que lá é mais vulnerável do que aqui, mas aí é a função já de como que a praia está se mexendo e como que as correntes... Não é muito técnica. Agora, curiosidades. Tem várias, se deixar aqui, vai, né? Apesar de eu já saber de tudo, por causa dele. Seguinte, eu queria que você contasse, porque é muito interessante. Eu acho que pouca gente, né, vai para fora trabalhar no Banco Mundial. Agora você vai morrer de vergonha. Tem que ser craque, tem que ter um QI, né? Tal. Eu posso falar, você não. E ele trabalhou no Banco Mundial. Então tem uma curiosidade de você contar quanto você viajou lá, quais países que você achou mais interessantes, quais que você ajudou mais, né, obviamente na economia do meio ambiente, do planeta. Eu acho legal você contar, porque você começou, acho que era com o México. Essa experiência do banco. Então vai lá, conta a experiência do banco, porque o banco é tão assim meio fechado, que eu acho legal contar essa história, né? É interessante.
Eu já sei, porque eu estava morando com ele lá. Mas eu acho interessante. É super interessante. Assim, é uma experiência muito única, Rica, né? muito única, assim. Quanta Rica gente- que eu quero dizer única, desculpe. Rica é única. É riquíssima e única, porque Isso. assim, pouca gente tem esse acesso ao banco, né? Tem galera lá dentro do quadro dos funcionários. O trabalho é um trabalho mais fascinante do mundo, porque é trabalhar com o desenvolvimento dos países mais pobres. Então, assim, tudo que se faz lá dentro é pensar em resolver pobreza, melhorar a qualidade do meio ambiente, melhorar a saúde das pessoas, melhorar a educação. Então, assim, é uma instituição dedicada unicamente a melhorar. E que faz empréstimos, né, para os países de dinheiro, e aí eles fazem, os economistas fazem os projetos, né? Os projetos, quer dizer, tem a parte econômica toda, mas os projetos são projetos de engenharia, projetos de educação, projetos de meio ambiente. Não, óbvio que não é projetos... só economia, eu estou falando do seu caso. Sim, não. A nossa parte ambiental Ambiental, e econômica, né, de tentar ajudar os setores que fossem. No meu caso, era a questão ambiental, principalmente, que a gente estava. Agora fala dos países que você foi, que é interessante. Sim, mas só antes me permite. Sorry. Não, a instituição, dentro do Banco Mundial, você tem todos os países representados. Literalmente 180 e tantos países. E lá a instituição é absolutamente multirracial, multicultural, multipaís, tudo. É um negócio absolutamente único. Assim, é uma coisa, você viveu um universo global num prédio. E Vários com um espírito muito totalmente aberto e tal. Quer dizer, o banco tem lá, obviamente, o seu braço. É uma instituição financeira, vive dos empréstimos que faz, todas as críticas possíveis. Está ok, estamos num universo institucional, global. Ok, mas lá dentro, aliás, como tudo, né? Como qualquer governo. Se trabalhar num governo, você está lá numa máquina e você faz o que você pode. Então, você está lá dentro do Banco Mundial, você faz. Mas o espírito, realmente... Essa coisa das culturas, né? Das culturas. É uma coisa maravilhosa e cada missões que a gente ia, e eu fiz 180 missões em 22 anos, quer dizer, é uma quantidade enorme, são tipo 8, 9 missões para o exterior por ano. E eu tive a sorte aí de acho que a conta que eu fiz foram 60 países mais ou menos. E eu tive a sorte de ir para vários. Querem saber? Só um segundo. Tailândia, China, me ajuda. Tailândia, China, Moçambique na África 2 vezes. Japão, Vietnã, Quênia, tem a memória. Argentina, Argentina, Chile, que eu adorei. México. A esposa ia também quando queria. Não, quando queria não. Ia também Quando queria dava só eu. pra ir. Mas Não. a esposa do Banco Mundial, quando dava para ir, escolhia o projeto que o marido for. Não tem mais isso agora não. Quem entrar, não pega essa beleza não. E duas perguntinhas aproveitando. Sérgio, em cima do que a Paty falou, qual é o país que está hoje mais preparado para essa consciência ambiental e qual país você moraria fora do Brasil? A gente responde junto. O fora do Brasil, 1, 2, 3 e... Não, a gente... Marcele. Não quer falar. Cidade, né? Mas... sul da França. Não, assim... em questões de meio ambiente. A primeira questão ambiental, propriamente, quer dizer... É difícil, né, avaliar, porque todo país você tem tudo que é corrente dentro dele, gente que é super a favor, gente que é super contra. De uma maneira geral, sem sombra de dúvida, a Europa é o continente mais avançado na questão, por qualquer razão, porque as pessoas têm uma cultura disso. É mais antigo também, né? É mais antigo, tem todo um nível de desenvolvimento que se permitem estar focados nessa questão ambiental. Então, assim, qualquer país da Europa, claro que também, e depende do regime político e tal. Os países nórdicos são tipicamente, né, a Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, são os países classicamente mais avançados nessa agenda. A Alemanha é um grande puxador da questão climática, a Inglaterra, sem dúvida nenhuma. Enfim, a Europa, de maneira geral, como bloco,
é o bloco que tem puxado, disparado a questão ambiental mais forte, né? País de morar é aquela coisa de gosto pessoal, né? Eu acho que, assim, A gente pequena experiência, a minha experiência, assim, as cidades que você vai e gosta é quase que um contato pessoal, né? Depende de quem você encontra lá, se o clima estava bom, se você estava de alto astral, enfim, uma série de coincidências, né? E assim... E você é rato de praia também. Não, mas sendo rato de praia ou não, por exemplo, 2 dos países não tão ricos que eu mais gostei foram a Tailândia e o Vietnã. Assim, absolutamente... Inclusive a minha filha morou lá, né? A Luísa, ela morou no Vietnã 2 anos. E em Taiwan. E em Taiwan também ela morou. Eu só ouvia, só por um segundo, eu só ouvia falar de Taiwan aqui, ó, Made in Taiwan, que não é o caso aqui, mas, né, só ouvia falar nisso. Cara, Taiwan, fala de Taiwan, Sérgio, fala. Uma ilha totalmente 80% florestada, virgem. 20% era Taipei, a cidade. Fala de lá, é lindo, né? É um caso muito pouco conhecido, né? É ilha, né? Assim, mas a questão óbvia lá é a China, né? A independência da China, mas a China não reconhece, então tem essa questão política complicada. Puseram outro dia que eu vi no Jornal Nacional, tem a ilha, Taiwan, e a China, que sempre quer fez um treinamento. Fez um treinamento com os navios deles, assim, em volta de Taiwan. Você viu isso? Você acha que a China realmente, em algum momento, ela pode se apossar de Taiwan? Sim, eu não sou expert para falar nisso, mas assim, eu acho que é muito improvável que Taiwan não vire China em algum momento. Acho difícil. Mas eles são teimosos, estão ali, ó. Por outro lado, assim, Taiwan é um dos tigres asiáticos, uma daquelas ilhas que foi embora, explodiu, fez o dever de casa. Educação, depois educação, e aí o país foi embora. E é uma riqueza, um país incrível. Qual é a diferença do Vietnã em relação a isso que você está falando para Taiwan? Claro que Taiwan é menor, mas assim... Sim, é muito da água para o vinho, né? O Vietnã é um país ainda... Quer dizer, o Vietnã é o país mais apaixonante para mim do mundo. Eu tenho uma ligação, assim, para começar, quer dizer, por conta da minha idade, por conta do fato de eu ter vivido durante a guerra do Vietnã. E o Vietnã foi, imagina, aquele paíseco, né? Assim, tamanho mínimo, paupérrimo, fazendo frente aos Estados Unidos e ganhando a guerra. Quer dizer, isso é demais, né? É uma emoção. Então, assim, já entra com a simpatia total. O Vietnã é dos nossos corações. Assim, mas, quer dizer, muito bem, vem terminada a guerra, hoje os Estados Unidos é um país aliado, eles não tem nenhum problema com os Estados Unidos, assim, mas... Mas ali começou a dívida americana, Sérgio? Não tem... Porque eles gastaram muito, né, com essa guerra do Vietnã, até iludindo o próprio povo americano, né, com isso. Diz que a partir dali houve o declínio americano, né, maquiado com a sua grande dívida que está em trilhões. Né? Os Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos teve uma queda imperceptível no sentido histórico. E, o país continua sendo o mais rico do mundo, a economia bombando. A queda que ele quer dizer uma quedinha. Uma quedinha pequena, entendeu? A dívida americana é enorme. A dívida é enorme, mas trilhões, é impagável. Né? Não, mas é impagável. Não, ela é impagável, assim, o país tem capacidade de fazer frente a isso. O problema do Brasil, quando a gente está falando agora de política fiscal, tudo bem, o Brasil tem uma dívida um décimo que tem a dívida americana, só que os Estados Unidos tem 50 vezes mais capacidade de pagar a dívida deles. Então, assim, isso não importa. Se você pode ou não pode pagar. Se você se endivida, que nem qualquer um de nós. A gente vai no banco pegar dinheiro, vai pegar dinheiro até a hora que a gente sabe que não vão conseguir pagar mais isso. E tem alguns irresponsáveis que não pagam e se ferram. Esse país, enfim, o Vietnã é um país absolutamente fascinante. Agora, conta pra gente, a gente estava morando em Washington e você veio para Rio... 92. Eco 92. Eco 92. Depois você teve a outra, qual foi? Que agora é G20. Eu quero que você fale o que você fez na Rio 92, Eco 92, e teve uma outra antes. Rio mais 20. Rio mais 20,
E agora, o que está rolando do G20 e depois eu quero saber do Rio Grande do Sul, vamos lá. Tá, então, bom, a 92 foi o grande marco, né? Foi que ano mesmo? A gente estava em 92. 92, claro. É, Hello. Que é o grande... Foi um marco histórico da questão ambiental no planeta, tá certo? Ele já tinha tido em 72, 20 anos antes, uma conferência em Estocolmo e tal. Aí foi indo a questão de poluição, começava-se a falar de clima e tal. E aí foi a chamada cumbre, né? O grande evento mundial sobre o meio ambiente, em que vieram 150 presidentes do mundo inteiro, inclusive presidentes dos Estados Unidos, da China, da Europa inteira, o mundo inteiro. O mundo inteiro estava aqui, o presidente Bush, era o Collor, o presidente do Brasil, enfim. Então foi um evento assim que nunca na história da humanidade haviam tantos chefes de Estado juntos para tirar uma fotografia. Então assim, tirar fotografia quer dizer fazer acordos. E aí foi um marco de lançarem várias convenções, inclusive a Convenção Quadro do Clima, das Nações Unidas. Foi daí que começou, né? As pessoas a se alertarem. Começou ali a institucionalização da questão. Agora a gente vai ter nós países vamos, com o apoio das Nações Unidas, vamos fazer um órgão encarregado de cuidar da questão climática. Foi essa coisa que aconteceu em 92. Depois teve a Rio 92, a Rio mais 20, que foi 20 anos depois, né? Foi em 2012. Veio também, né? 2012. Não, eu estava no governo, eu já tinha saído do banco. Foi 2012, é engraçado. Então, sei lá, 2012, eu já estava de volta aqui ao Brasil. Isabela Teixeira. Assessor da Isabela Teixeira, no Ministério do Meio Ambiente. E teve a conferência, foi uma atualização, etc. E agora também, aí quer dizer... É só de clima esse G20? Dessa vez eu tenho outras coisas. Não. É só meio ambiente? Não. Pois é. É só sobre economia. Na verdade, a origem do G20... G20 são o grupo dos 20. 20 países mais ricos. Que eles resolvem a economia mundial, basicamente. Mas tem um foco do meio ambiente também? Não. Ou não? O que você está escrevendo para eles? Eles têm uma reunião anual e cada país que cedia a reunião determina a agenda. Então, assim, o Brasil, agora o presidente Lula, resolveu os temas que vão entrar nessa coisa, assim, tais. A questão ambiental, climática já existia, mas ele resolveu dar uma força, isso está tendo uma importância muito grande. Muito bem, então a questão climática está lá dentro, eu estou trabalhando nisso, trabalhando com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente para fazer o documento que os presidentes eventualmente vão endossar sobre o compromisso com a questão climática. A importância do G20, e aí já vai uma coisa bem pesada, mas é uma visão pessoal minha, é que, assim, a gente, como eu falei, voltando ao começo, a gente que trabalha com clima está muito agoniado, está angustiado de ver que a velocidade de resolução do problema não está nem de perto da necessidade. A gente está muito distante. Mesmo reconhecendo que é muito complicado, e todos os países estão envolvidos, como é que você vai limitar as emissões da Nigéria, do Moçambique, países paupérrimos? Você não pode dizer para os caras não emitirem, não tem como. E os países que podem, os Estados Unidos, para de emitir, vai para os Estados Unidos dizer para de emitir. Como é que faz isso? Esse acordo é muito complicado. Agora, e ele tem as Nações Unidas, a UNFCCC, que é todo ano se reúne 2 vezes, tem essas reuniões com os nossos presidentes. No ano que vem é no Brasil, a COP30, que vai ser no Brasil. Tem esse movimento em torno da COP, tem o Acordo de Paris, que é super celebrado como sendo não sei o quê. Agora, alguém perguntou para o planeta Terra. Se ele espera, né? Ele não está esperando, ele já não está mais aguentando. E aí tem essas reuniões, não sei o quê, 200 países para assinar uma frase lá. Não pode dizer isso porque eu não gosto. Aí não pode. Então, não dá. Isso é um... Fica mais no escrito, né? Escrito... Papo para enrolar a Terra, como a Terra
não está sabendo exatamente o que está acontecendo dentro Ela daquela vai. sala de reunião, mas ela não é boba, ela é muito mais esperta do que todos nós, e ela está dando troco. Está dizendo, tá bom, vocês não vão cuidar, então vocês vão se ferrar, porque eu não tenho mais capacidade de aguentar. E, só para fechar o que eu estava falando, é que o G20 é, hoje em dia, o único fórum que eu consigo visualizar capaz de resolver a questão. Por quê? Porque somente os países ricos têm dinheiro, capacidade, esforço, tecnologia, tudo, para dar essa virada. Essa virada não é barata, ela não é simples, ela envolve coisas sofisticadíssimas de tudo. Né? Você parar de emitir, queimar petróleo, como é que você vai fechar a indústria do petróleo? Enfim, são coisas gigantescas que somente países ricos têm capacidade e o pulso para fazer isso. E só o G20 pode resolver. Então, assim, o G20, na minha leitura, ele é crítico muito mais pela debilidade do sistema das Nações Unidas do que outro. Porque o planeta Terra, infelizmente, com todo o reconhecimento, o esforço das pessoas que vão lá nessas reuniões, nessas COPs, já se mostrou falido. Não vai sair dali, cara, vem os eventos aqui, as reuniões aqui acontecendo, e a coisa lá em cima piorando cada vez mais. Quer dizer, a distância está aumentando, não é possível. Então, tem que procurar uma outra solução. Essa aqui vai ser mais do mesmo, vai ter uns progressos, um vai dar um tapinha nas costas dos outros, o Acordo de Paris foi legal, e o planeta só piorando. Então, ouvindo você falar isso tudo, né, quer dizer que assim, o esforço que as pessoas, elas mesmas, a gente, faz, separar lixo, catar, que alguns fazem, não jogar lixo na areia, na coisa, não jogar saco plástico, sei onde. Usar, sei lá, várias invenções que estão tendo geniais no Nordeste, não sei onde. Quer dizer que isso, pequenininho em relação ao que se tem que fazer, adianta o que a gente faz, essas coisas? Eu quero saber o grau disso, do adiantamento disso. Tá, assim, é evidente que quando a gente fala assim, essas reuniões vão tomar grandes decisões. Todas essas decisões vão bater aqui no teu dia a dia, no nosso dia a dia. A luz está acesa, não sei o quê, o ar está ligado, a luz está ligada demais, o papelzinho, tudo que você está falando está absoluto, assim, de cima para baixo e baixo para cima. Ou seja, só ficar lá tomar as decisões não vai resolver. A gente também. Mas aqui também, só aqui embaixo, não sei o quê, não resolve, porque precisa do guarda-chuva para todo mundo combinar de fazer isso. E você tem que fazer, cada um de nós absolutamente tem que fazer. Tanto por respeito ao planeta, quanto por respeito ao próximo. E as gerações futuras também, mais ainda. Então, assim, cada um de nós, obviamente, tem que fazer tudo possível e imaginável para manter o planeta, respeito à Terra, respeito ao clima, tudo. Tem que fazer. Mas sozinho, cada um de nós, não, quer dizer, tem que ter alguma coisa que empurra esse negócio para cima e aí começa a... Mais pessoas, né? Assim, é a combinação do que a gente chama de bottom-up, quer dizer, de baixo para cima, e o de cima para baixo, top-down, que é os governos têm que sinalizar isso e as pessoas têm que responder também. Então, quando você vê manifestações pró-clima, pró-planeta, pró-meio ambiente na rua, é fantástico, que é a população dizendo, chega, vocês governantes são muito legais e tal, umas porcarias para resolver a questão climática. Então, tão simples quanto isso. Estão eleitos para isso, para resolver o problema. Mas... Então, vão para a rua gritar, que, aliás, minha única mensagem aqui é, além de todo mundo se conscientizar e além de acabar com esse negacionismo, porque não é porque o negacionismo é um problema, né? Assim, é um parasita, é um atraso atrapalhando tudo. Quer dizer, você olhar para trás, ver que não se vacinar, ou questionar as vacinas da Covid, quer dizer, é além da ignorância, certo? É além. É claro. Então, assim, isso sai da minha esfera de poder analisar isso e querer comentar. O fato é assim, então as pessoas que estão preocupadas com o planeta, de sérias, de respeito à ciência, com todas as suas limitações, tem um grau de compromisso que é inabalável. Assim, não é possível a gente continuar, não é possível ceder, não é possível fazer vista grossa. E
voltando então à questão pessoal, é muito angustiante, porque você está vendo que não tem uma bala de prata. A gente tem uma tendência de, bom, já vai vir uma tecnologia aí espetacular que vai resolver tudo, que vai fazer os Não carros vai poluir andar, mais. que não vai poluir nada, os aviões vão voar queimando água e tal. Beleza. Vai ter isso? Eu acho até que vai, só que é daqui a 200 anos. Daqui até lá, ferrou. Então, Tem que fazer para ontem. tem que fazer para ontem. E mais, essa questão climática tem muita incerteza. Não é, é só ver a projeção do clima de hoje para amanhã. De hoje para amanhã você erra. Então, assim, tem muito desconhecimento. A gente está falando assim, o que vai acontecer com o planeta? Só para não achar que a gente... com as gerações futuras. Pensa no real daqui a 200 anos. 200 anos, cara, é nada, né? É amanhã. 200 anos 200 anos, imagina se a gente for na tendência que está hoje daqui a 200 anos. É um horror, então é muito ruim. E a gente tem que estar preocupado com os 200 anos. As coisas que a gente está fazendo agora vão impactar os próximos 200 anos. Então, não tem muito para onde correr, não. Tem que fazer o dever de casa, apertar o cinto, todo mundo tem que ter um grau de compromisso. Agora, como é que você faz esse movimento todo, que é um movimento cultural, de pressão política, de governos, os cidadãos do mundo inteiro dando as mãos pelo planeta, é dificílimo. Sim. Claro que você não pode jogar o papelzinho na rua. Faz parte dessa cidadania, entendi, claro. dessa consciência, desse esforço, desse respeito, né? Você não jogar o papel no chão. Mas isso assim é absolutamente necessário, mas é longe de ser suficiente. Sabe o que eu acho, na boa, leiga falando? Que a gente tem presidente de todos os países, pensei isso agora, brainstorm. É tão importante isso que deveria existir, obviamente, vai continuar existindo os presidentes dos Estados Unidos, Brasil, e tinha que ter um presidente do meio ambiente em cada país, porque governo não adianta, ministro do meio ambiente, né? Tem ministro da educação, ministro da cultura, não sei o quê, ministro do meio ambiente, mas é fraco ainda, né? O problema é que o presidente que manda no mundo chama-se economia, né? Exatamente. Estou falando na utopia, tinha que ter um presidente só de meio ambiente para mandar. Porque a economia que rege ainda, né? Então, você vai mexer com os Estados Unidos, por exemplo, a economia, uma potência do mundo. Não vai querer. Aí, esse é um ponto também interessante que a Patrícia levantou. Tem muita confusão, Sérgio, ou talvez eu esteja, né, por falta de estudo, que quando fala de meio ambiente, logo o empresário pensa, vou perder dinheiro. E essa transição nem sempre é dessa forma, né? Então, para os empresários que são leigos, assim, o que a gente poderia falar para eles? Que meio ambiente não está mais atrelado a perder dinheiro com a minha empresa. Bom, uma coisa, assim, isso e por isso voltando, talvez seja um fechamento interessante, não quer voltar à questão da economia do meio ambiente, o que é isso? Claro, cada caso é um caso. Tem empresas que se você apertar o nível de controle ambiental, o cara diz, cara, não consigo, mais do que isso eu não consigo. Se eu, por exemplo, chegar para a indústria siderúrgica, dizer para o cara fazer aço sem poluir, o cara diz, cara, não sei fazer, não dá para fazer. Tem que queimar óleo de combustível, tem que, enfim, tal tecnologia. Não tem tecnologia alternativa. Cimento, a mesma coisa. Tem umas indústrias que são pesadas, complicadas, que você fazer muito controle ambiental, você vai estar realmente estrangulando no preço. Tem outras que é o contrário. Você aperta a questão ambiental, o cara ganha mais dinheiro ainda. Então, assim, não tem uma regra geral, mas uma coisa é certa. Com relação à questão climática, se ninguém fizer nada, é creu para todo mundo. Vai vender para quem? Não vai vender para ninguém, não vai ter mais emprego, vai acabar. Então, assim, é de interesse das empresas, absolutamente, e dos governos, voltando também à sua pergunta, eles deveriam ter todo o interesse do mundo em estar nessa causa. Mas as empresas, aquela coisa da dificuldade do problema. As empresas, claro, que esperam o governo dar uma puxada e sinalizar que é nessa direção que a gente está indo. Os governos também ficam, por várias razões, com medo de enfrentar os Estados Unidos ou com medo de enfrentar os próprios empresários, tem medo de que isso vai perder a competitividade do país, então se eu não fizer, a Índia vai fazer, então eu vou me dar mal. Então fica esse jogo, que não é simples, de poder. Não, de interesses econômicos,
Ele falou que realmente fica um empurrando para o outro, e não sei o que, ninguém toma decisão. Mas não tem nada além dos presidentes para resolver isso. São os presidentes que têm que resolver, e os presidentes dos países ricos, diga-se de Mas passagem. eles têm outras prioridades. Não, esse é não o tem outras problema. prioridades. Eles já não têm outras prioridades. Eles já não têm. Já estão começando a não ter. Começando. Você vê, o Fundo Monetário Internacional, É. é um órgão máximo das finanças globais, ele tem hoje, a agenda dele é a agenda do clima. Ah, que Assim, bom. é uma agenda do Boa clima, notícia. claro, estabilidade econômica, etc. Mas a questão climática é absolutamente central lá dentro. Como é do Banco Mundial, como é do BID, como é dos bancos de desenvolvimento e como são nesses grandes fóruns, os G20, etc. Então esse negócio está permeando cada vez mais. Eu, na minha vida histórica, isso nunca foi. Aconteceu. Nunca aconteceu, a gente brigando anos e anos e anos com essa questão. Agora a questão está entrando, só que está entrando atrasada. É. Tem desconhecimento, a questão climática saiu muito de controle, porque uma coisa era ter a poluição das águas, poluição, desmatamentos e tal, são coisas que são problemas mais pontuais, são reversíveis em boa medida, tem tecnologia, é relativamente fácil de Mas resolver. o problema A questão climática, é a questão climática. a questão climática é outra dimensão, a gente está brincando com a sobrevivência da vida, não é mais assim, vai ficar sem floresta, vai ficar sem água, vai ficar com ar poluído, não é isso, é acabar o planeta. A vida... Desculpa, aliás, é uma coisa que a gente fala, nós, pessoas trabalhando nisso, a gente fala assim, vai acabar o planeta. Não vai acabar o planeta. O planeta vai continuar bonitinho, Vai acabar. como sempre teve aí, o planeta Terra vai mudar a cara dele, como ele já mudou nos 4 bilhões e meio de anos. Ele era uma bola de fogo, virou uma bola de gelo, não tinha continentes, era outra coisa e vai mudando. O homem vai sair daqui, ele vai dizer assim, legal, hein, foi bom te ver. Ainda bem que bom te vocês foram. conhecer. Ainda bem que vocês foram. Ué. Vai Brasil. Via Covid. Começou a aparecer manjuba na água, antas andando por aí, baleias chegando ali. Quer dizer, ele falou, o planeta falou com a gente. A gente estava onde? Presos dentro de casa, sem poluir, sem fazer nada. Enfim. É isso. Não, é assim, é a vez do planeta. Ele está dando seus recados, e a gente tem que ter humildade de saber ouvir. Quer dizer, isso é uma outra coisa que mesmo a ciência, ela não sabe ouvir os sinais que a Terra está dando. Tem populações, tem pessoas, tem culturas que entendem essa linguagem do planeta. Digo aqui no Brasil, as populações indígenas, elas vivem muito bem, em um equilíbrio muito melhor do que o nosso, evidentemente. Estão aí há centenas de anos, não desmataram nada, são felizes tanto ou mais que a gente. Não tem a qualidade de vida. Quem disse que a gente tem a qualidade de vida? Podem ser até mais felizes. O problema é o seguinte, é o respeito pela natureza. Então, falta humildade, falta o nosso entendimento, o nosso curvar ao planeta. Lembra? Curvar ao planeta. Lembra que cada coisinha do seu corpo, do meu, de onde eles vieram? Veio do meu pai e da minha mãe. Não. Veio tudo do planeta Terra. E vai voltar tudo E mais ainda, não é só do planeta Terra, mas especificamente veio do solo. A gente não é o que a gente bebe e come. Tudo que a gente come vem da plantação, da agricultura, do solo. Terra, então a gente vem do solo. A gente é solo. A gente é a natureza. Tem gente que não entende. A gente é parte disso. É. Então a gente, para começar, não respeitar, né? Porque assim, se a gente viver depredando isso, vai dar ruim. E está dando ruim. Então, para fechar, que tá uma delícia, se puder, né? A gente fica aqui até amanhã, como nos nossos papos com vinho. Então é o seguinte, 2 coisas. Uma, dá um pouquinho de esperança dentro de tudo isso que você falou, ou seja, uma frase do que você acha que, sei lá o quê, porque eu não sou, né, do ambiente, fala um pouquinho disso, depois a última coisa que eu vou falar, que vai ser uma surpresa. Vai. O que você pode falar? Se é que pode. Assim, eu sou daquele grupo de pessoas que não é realmente otimista, sou bastante realista, estou vendo aí o que está acontecendo já há algum tempo. Então, Assim, cuidar, bom, claro, assim, o único recado que tem, o recado
que tem é esse, respeitar a natureza. Realmente, assim, lembra que isso aqui é do chão, isso é tão chão quanto aquele moléculazinho que está na vaca, que está na montanha, que está no rio, que está no nosso corpo. É a mesma molécula. Então a gente é tudo parte disso, não adianta. Tem que respeitar. Escuta, nós seres humanos não estamos aqui dominando o mundo, dominando os animais, dominando as florestas. Mas acham que estão. Mas isso aí é um conceito que a gente é tudo errado. Tem que acabar, Quer exatamente. dizer, tem essa cultura de um lado. O lado bom é o seguinte, é que realmente as novas gerações não só têm mais consciência, têm mais alegria, podem ter um desprendimento maior com relação às coisas que a nossa geração hoje não está preparada, né? Viver sem o carro, viver sem o transporte. Vegano, cheio de jovem vegano. A tendência de... Pode ter essa virada. Então, assim, eu acho que tem uma esperança de... Né, óbvio que a única coisa que a geração velha já mostrou a sua incompetência nisso. Então, assim, com boa educação, com essas... um mundo mais globalizado também facilita, né, uma consciência, um conhecimento universalizado. Patrícia, antes da surpresa, perdão, você falou um negócio muito interessante durante o bate-papo com o Sérgio sobre o Rio Grande do Sul. Aí, em cima disso, claro. você acha que a gente estava falando que o grande operador do mundo é a economia e a pauta é o meio ambiente. Mas, se não tivermos aqui, não adianta nada, né? A economia está latente, não tem ninguém para comprar, ninguém para fazer, ninguém para vender. E em cima disso, um exemplo disso são os grandes empresários e fazendeiros do Rio Grande do Sul, que lutaram muito para ter suas terras, e hoje em dia aquelas terras que valiam milhões, muitas não valem nada. Então, a economia está mudando ali, e também você acha que a geografia do Rio Grande do Sul vai mudar, e isso vai acarretar o quê, Sérgio? As pessoas vão sair de algumas cidades, né, porque não vão reconstruir nos lugares que vão ficar com medo, por causa disso tudo, e esse povo, de repente, todo, né, vai acabar, de repente, subindo para Santa Catarina, para o Paraná, enfim. Só uma observaçãozinha em cima O que disso. ele acha sobre isso? É possível recuperar, é possível voltar praticamente a uma certa normalidade. O problema é que custa. Então, assim, é muito caro. E as doenças, né? Que vão... A doença, enfim, dado o desastre, bom, agora é questão de recuperar, não é isso? Essa recuperação de perdas e danos. Isso aí é questão de quanto vai custar. E quem vai dizer não? Vai todo mundo dizer sim, vamos embora, vamos bancar lá o Rio Grande do Sul, eles têm que se ajudar, mas a gente, né, todos nós não contribuímos, sensibilizamos, prestamos atenção, lembrando que já não está mais no noticiário. Isso não tem nenhum mês, já não tem mais. Mas a solidariedade foi maravilhosa. Não, tudo não, isso aí, sim, isso é condição necessária e está na coisa humana, etc. Mas, é assim, é um custo muito alto, pô. Então, assim, tudo bem, pode até voltar 100% ao que era. Quanto custou para botar isso na normalidade? Então tá. Adorei o papo com você, que eu não te vejo quase nunca. Está sempre trabalhando, estou brincando, brincadeirinha. É uma novidade pela competentíssima produtora Tower Films. Eles vão fazer um documentário com Sérgio Margules. Agora vocês já sabem de que será o assunto, né? Já entenderam tudo sobre mudança de clima e vão entender mais quando acabarem esse filme. Até o próximo podcast de Caraca Seco.